Processo de segurança eleitoral. Questiona-se sobre a idoneidade do processo, da lisura do processo. O que o senhor já leva aos nossos telespectadores sobre afirmações e em defesa aí, por exemplo, dessa votação por urna eletrônica? Sim, é muito importante essa pergunta e é uma oportunidade muito preciosa que a gente sempre aproveita para levar ao eleitor uma mensagem de segurança e de crédito a esse instrumento que esse ano completa 20 anos, que é a urna eletrônica. A urna eletrônica ela entrou em operação em 96 com o objetivo de afastar o elevado risco de fraude e de equívoco na apuração. Toda sorte de incidências que naquela época ocorria, como, por exemplo, na hora da apuração, um voto que era em branco, o escrutinador, inescrupuloso naturalmente, né, o risco de haver isso, ele poderia fraudar um voto que era em branco e colocar ali uma marcação favorável ao candidato do seu interesse. Isso não existe mais. O boletim de urna, que era feito manualmente, também era um momento de haver alguma fraude naquele momento de registro ali. Então, todo o percurso que era feito manualmente deixou de ter o contato manual. Então, a urna trouxe uma nova perspectiva de segurança. Eu costumo dizer que a urna higienizou o processo. Ninguém põe a mão no voto, ninguém rabisca voto, ninguém desaparece com o voto. Todo o voto é contabilizado pela máquina e é totalizado ao final. E a gente vai falar de alguns elementos de fácil compreensão de todos nós, que somos leigos, né, na questão de informática, para a compreensão de que a urna eletrônica é um instrumento confiável e é uma conquista da sociedade brasileira. O maior questionamento talvez seja, doutor Adriano, entre ali a apuração final da urna e a contabilização geral lá no TRE nesse contexto, Sim. onde se questiona muito talvez esse processo, Sim. visto que não é algo online, Sim. é offline, necessita ali de que a polícia ao final do dia passe ali, recolha todas as urnas, leve para lá, aí tira-se o disquete ali, um pendrive, agora de cada uma das urnas e coloque no computador central. Sim. Questiona-se isso. O que o senhor fala para a gente? Olha, é importante que o eleitor compreenda as fases da operação da urna. Quando o eleitor chega na sua sessão eleitoral para votar, antes de entrar em operação, a urna que não está ligada na internet, ela não é ligada na internet, ela é offline, o presidente da mesa ele emite um documento chamado zerésima. Nesse documento está registrado que a urna não contém nenhum voto. Nenhum voto está na memória dela, ela está preparada para receber votos. Então, ao longo do dia, todos vão comparecendo e vão votando. Votos nominais a seus candidatos, votos de legenda ao partido, voto em branco, se for essa a preferência, e eventualmente o voto nulo, que é a confirmação de um número que não corresponde a candidato algum. Esse será um voto nulo. Tanto nulo quanto branco, digo desde logo, não valem nada, não somam absolutamente nada, apenas para fins estatísticos. O voto válido é apenas o voto nominal. De contabilização de que alguém daquela sessão ou votou nulo ou votou branco. Só serve para isso. Ele não é computado. Alguém diz, ele vai para quem está ganhando. Não existe isso. O voto branco não é computado para nenhum fim e, da mesma forma, o voto nulo também para nenhum fim. Eles se distinguem apenas estatisticamente, mas eles têm a mesma finalidade. Aliás, eles não servem da mesma forma na computação, no cômputo dos votos. Bom, mas voltando na operação da urna, então, no início, zerésima, não há nenhum voto dentro da urna. E é um documento disponível. A todos todo eleitor ao chegar numa sessão eleitoral, ele pode exigir do presidente da mesa, do mesário, que exiba a zerésima, para que haja demonstração de que a urna não continha nenhum voto. Esse documento é público e pode ser solicitado pelo eleitor. Bom, ao longo do dia, os eleitores comparecem e assinam uma lista. É uma lista de presença, o caderno de votação. Fechada a eleição, concluída a eleição, a votação naquele local, será emitido o boletim de urna, que conterá o registro dos votos nominais, os votos não legenda. Só um, são emitidos, eu acho, são vários, 3. Exatamente, são vários. Um fica fixado na porta da sessão eleitoral, público, todos podem ver, um acompanha a urna, um vai na ata dos trabalhos, são emitidos várias cópias daquele mesmo boletim. Esse boletim é público. E ele já produz o efeito jurídico do resultado daquela urna. Desconectada da internet, zerésima no início da votação, lista de presença ao longo de todo o dia e o número de votos contidos naquela urna, tornados públicos ali, correspondendo ao número de presentes naquela sessão. Votos nominais, votos de legenda e os votos brancos e nulos, totalizando o número de presentes ali. Então, portanto, numa sessão que tenha
300 eleitores, né, inscritos, compareceram 250 e todos esses 250 assinaram a lista e constarão. Obrigatoriamente assinaram a lista. Sim. Então, essa lista, com essa computação final, é uma prova dos 9. Sim. Bom, emitido o boletim de urna público, ele já garante, já produz o efeito jurídico, digamos assim, daquele resultado. Será transmitido. É justamente essa agilidade que a urna oferece. Então, ele será transmitido pela internet. Mas já foi revelado o resultado daquele boletim. A transmissão, ela vai totalizar e vai somar todas as 400 mil urnas do Brasil inteiro, ou de Minas Gerais, ou 50 no caso mil, aí, Belo Horizonte. ou de Belo Horizonte, perto de 5 mil. Cada município tem o seu número de urnas e vai totalizar. Cada cartório eleitoral totaliza as urnas daquela circunscrição. Bem, o eleitor, para ele ter certeza de que aquele resultado publicado no papel, ali na porta de onde ele votou, ele pode retornar ao local onde ele votou ao final do dia e pode registrar aquele resultado. Inclusive, o TSE vai oferecer um meio bem facilitado para isso, que é um registro do QR Code que contém as informações. O eleitor poderá facilmente... Com um aplicativo. Com um aplicativo que a Justiça Eleitoral vai fornecer, daqui a pouco isso será divulgado e vai ser disponibilizado nas lojas, né, de aplicativos, e ele poderá registrar o resultado daquela sessão onde ele votou e de outras mais que ele queira comparar. E quando disponibilizado a totalização com cada uma das parcelas de todas as sessões, ele poderá conferir se aquele resultado que foi divulgado no dia da votação, se ele corresponde ao que está lá naquela parcela da totalização. Então, o eleitor pode conferir, o eleitor pode auditar. A urna, ela preserva o sigilo do voto e ela preserva o caminho do voto para a totalização, sem que ninguém ponha a mão nesse processo. E claro, todos os sistemas com alto nível de criptografia, de registros e de garantia de que o voto não se desvia. Agora, doutor, fala-se muito também, por exemplo, mas por que o Brasil, com um histórico intenso aí de corrupção e fraudes, etc., adota esse sistema e, por exemplo, os Estados Unidos não o fazem? Essa comparação sempre existe. Sim. Fala um pouquinho para a gente. Os Estados Unidos até adotam certos modelos de urna. Eles têm processos eleitorais, o processo como um todo é muito distinto, o direito eleitoral americano é bem distinto do nosso. Cada estado pode legislar da maneira que bem entende sobre o método de votação. Cada estado, portanto, adota o mecanismo que achar conveniente. Então, alguns estados adotam mecanismos de votação eletrônica, mas nem todos. A eleição presidencial nos Estados Unidos, nós sabemos, ela é bem distinta da nossa. Há um sistema de votação indireta que depois é confirmada ou não, como aconteceu na recente eleição do George Bush. Houve uma eleição indireta que deu a vitória para o George Bush e a eleição direta deu vitória para o Al Gore. Todo mundo viu isso, o mundo inteiro ficou extasiado com aquilo, prevaleceu a votação indireta. Portanto, o mecanismo lá é bem diferente. Mas eu costumo dizer, para simplificar, que os países desenvolvidos ou outros países que não adotam uma urna eletrônica ou um mecanismo semelhante ao nosso, ou não têm fraude ou não se importam com ela. No Brasil tínhamos fraude, tínhamos elevado risco de equívoco e fraude e nós nos importamos com isso. A Justiça Eleitoral trouxe a solução, que é a urna eletrônica. A partir daí, a urna eletrônica não trouxe simplesmente a agilidade, ela trouxe uma redução ou uma eliminação do risco de fraude e de equívoco na hora da contabilização dos votos. Se outros países não adotam, por essas razões que eu disse, ou não tem fraude ou não se importam com ela, ou não querem fazer o investimento que precisa ser feito. Sim. Nós tínhamos uma estrutura montada, muito bem organizada, são 27 TRS conectados todos entre si e com o TSE, numa regência muito bem feita de tudo isso, um processo administrativo, uma operação de alta complexidade logística que é feita e conduzida pelo Poder Judiciário. Essa é a questão que eu pergunto para o senhor. O fato da eleição hoje, por exemplo, no Brasil, ser conduzida pelo Judiciário também é uma prova a mais para o eleitor confiar no processo eleitoral? Sim, eu entendo que sim. O juiz eleitoral ele está próximo da população e ele preside todo o processo. No caso de Minas Gerais, são 351 juízes divididos nas muitas zonas, nas 351 zonas, e ele está atento ao que está acontecendo.
A equipe de servidores altamente especializada, oferecendo o suporte para que o juiz, com a autoridade que tem, com a credibilidade que tem perante a população, presida o processo. Isso também é uma peculiaridade brasileira. Não é comum que o judiciário conduza, presida e julgue os conflitos de eleições. Então nós temos no Brasil essa peculiaridade e a Justiça Eleitoral, na sua organização, é próprio do Poder Judiciário, o formalismo, a organização, isso tudo foi agregado ao processo. O TSE, com base na legislação posta, na Constituição e nas leis aplicáveis, ele produz regulamentos, ele emite normas que regulamentam o processo em alto nível de especialização e isso vem sendo conduzido assim há mais de 70 anos no país. Quer dizer, a credibilidade do judiciário, a especialização da equipe de técnicos e servidores e a organização da justiça eleitoral permite e oferece à sociedade brasileira um processo impecável. Doutor, agora em alguns municípios já estão adotando o comparecimento pela biometria. Sim, a identificação biométrica. Essa identificação biométrica, o que ela sugere ou reforça a segurança também da votação para o eleitor? Sim, ela agrega à votação a certeza de que o eleitor é inequivocamente identificado e, portanto, ninguém vota no lugar dele. Esse é um primeiro ganho, não é? E a Justiça Eleitoral, como tem o mais organizado e mais bem construído e mantido cadastro com informações dos brasileiros, a Justiça Eleitoral oferece, nesse esforço de cadastramento biométrico, um produto que vai servir também para o Estado como um todo. Hoje é possível que um cidadão obtenha, com um documento falso, uma certidão de nascimento falsa permite a uma pessoa obter uma carteira de identidade em cada estado. Mas se ela for obter o título de eleitor e tiver que fazer o cadastramento biométrico, já não será mais possível. Que desincompatibiliza. Sim, o título eleitoral surge como o documento de maior credibilidade, porque ele está agregado nacionalmente a um processo de identificação biométrica. Portanto, uma pessoa que antes podia obter para fins fraudulentos, né? Para má fé ou para exercício de alguma atividade criminosa, documentos falsos, ele não pode mais, porque um deles será o título de eleitor. E o título de eleitor só é emitido para uma pessoa. A Justiça Eleitoral faz um batimento de todas as impressões digitais, com todas as demais impressões digitais do Brasil inteiro, com um sistema altamente complexo, que é o AVES, assim chamado, que permite a identificação de semelhança entre as digitais. Isso vai atender aos institutos de investigação e atende à própria Justiça Eleitoral, que elimina a fraude, quando ela, depois de fazer o seu batimento, indica a tentativa de obtenção fraudulenta nos vários estados. E tem feito isso. A cada ano ela vai informando aqueles que tentaram obter documento falso. Então isso é um serviço que a Justiça Eleitoral vem prestando e ao final prestará ao Estado brasileiro, à sociedade brasileira. Agora, doutor, para a gente dar rumos finais aí ao nosso bate-papo aqui, o nosso tempo bem restrito, mas já valeu aqui pela orientação e o esclarecimento aí ao nosso telespectador. Eu queria que o senhor, até o senhor me permite, como um irmão em Cristo, também falasse ao nosso telespectador, ao nosso público aí, as suas considerações finais, as suas dicas para agora o dia 2 de outubro, sobre o aspecto da segurança da votação eletrônica. Sim, eu reitero o que eu disse então, a urna eletrônica é um instrumento de alta confiabilidade, o eleitor pode acreditar e pode confiar na urna eletrônica como um instrumento melhor que existe para o exercício do voto. E o que nos resta é recomendar que o eleitor busque conhecer o candidato da sua preferência. Nós não interferimos na consciência do eleitor, naturalmente, e a Justiça Eleitoral, dentro dos seus limites, busca, inclusive, proteger a consciência do eleitor contra abusos de candidatos inescrupulosos. Mas o que nós fazemos, o apelo que nós fazemos é que o eleitor procure conhecer o candidato da sua preferência, vote com tranquilidade, vote com confiança, não deixe de votar, não anule o voto. O voto em branco também, ele é oferecer a outro a possibilidade de escolha. Não existe anulação da eleição se houver um número elevado de anulação de voto. Pois é, isso que eu ia perguntar aqui, porque isso corre muito aí nas redes sociais agora. Sim. Se 51% da população, ali no caso aí municipal, anular o voto, serão convocadas novas eleições com outros candidatos.
Isso é um mito, a Isso é um legislação não permite isso. Mal comparando, a eleição da cidade é semelhante a uma reunião de condomínio. Numa primeira convocação, com todos deverão estar presentes. Numa segunda convocação, com os que estiverem presentes, serão tomadas decisões em nome de todos. De todos. Então, o eleitor que não comparece ou que anula o voto, ele está deixando de comparecer à reunião do condomínio. Outros vão decidir por ele, porque com o número de presentes, a decisão será tomada. Os votos considerados nulos para fins de anulação da eleição são aqueles assim considerados pela Justiça Eleitoral em julgamento de determinada candidatura, por exemplo, que tenha sido considerada fraudulenta, né? Obteve os votos por meios fraudulentos, assim entendido após o julgamento, esses votos serão considerados nulos. Se eles alcançarem um número expressivo, será realizada nova eleição. Um número de acima de 50%. Aliás, esse ano a legislação torna ainda mais a chance de nova eleição, a chance é maior, porque com qualquer número será feita nova eleição. Se o ganhador da eleição, se o prefeito eleito com 30% dos votos, por exemplo, nas cidades menores, se ele vier a ter os seus votos considerados inválidos porque foram obtidos por meios fraudulentos, haverá nova eleição naquela cidade. Então, em resumo, não comparecer às eleições ou votar nulo não anula a eleição. Nós estaremos dando a outros a condição de decidir no meu lugar. No nosso lugar. A recomendação que fazemos, não faltem à reunião do condomínio, não deixem de comparecer, não deixem de votar, vote consciente, procure conhecer os seus candidatos, procure conhecer as propostas e vote com consciência. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.